Você já parou para pensar que algumas das coisas mais incríveis que usamos no nosso dia a dia não foram planejadas? É isso mesmo. Muitas das invenções que revolucionaram o mundo surgiram de uma maneira completamente inesperada. Estamos falando de erros, acidentes, momentos de pura distração por um golpe de sorte ou genialidade acabaram se transformando em algo espetacular. É como se o universo, de vez em quando, desse uma piscadinha para um cientista desatento. Ei, olha só o que você fez sem querer, parece roteiro de filme. Mas a história da ciência e da tecnologia está recheada desses episódios fantásticos. Imagine um laboratório. Você provavelmente pensa em pessoas de jaleco branco super concentradas, seguindo fórmulas complexas com precisão milimétrica. Mas e se eu te dissesse que, às vezes, o grande momento da descoberta não é um eureka planejado, mas sim um OPS? Um cientista esquece uma amostra em cima da bancada antes de sair de férias. Um engenheiro deixa um chocolate derreter no bolso perto de um equipamento eletrônico. Um químico tenta criar uma supercola e acaba com o exato oposto. São esses tropeços que, muitas vezes, abrem portas para mundos que ninguém sequer imaginava. A verdade é que a inovação não segue sempre um caminho reto e previsível. Ela é caótica, cheia de desvios e surpresas. Então, pegue a sua pipoca e venha com a gente desvendar a ciência do OPS. Deu certo. Estamos em 1945. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar. A tecnologia estava a todo vapor, principalmente a militar. Entra em cena Percy Spencer, um engenheiro autodidata da Raytheon. Spencer era um especialista em radar. Um dia ele trabalhava com um magnetron ativo. Enquanto testava, sentiu algo estranho. Uma barra de chocolate no bolso tinha derretido completamente. Que estranho, não é? O dia nem estava tão quente assim. Sua curiosidade começou a trabalhar. No dia seguinte trouxe grãos de milho de pipoca. Posicionou os grãos perto do magnetron. Para sua surpresa, eles estouraram e pularam pelo laboratório. Cômico para quem olhava, revelador para Spencer. O próximo experimento, um ovo. Não deu tão certo quanto a pipoca. Um colega se aproximou e... Bum! Susto e sujeira. Mas o princípio estava provado. As micro-ondas podiam aquecer os alimentos de dentro para fora, de uma forma incrivelmente rápida. A energia que detectava aviões agora podia preparar uma refeição em minutos. Do acidente com o chocolate nasceu o primeiro forno de micro-ondas. O primeiro modelo, Radarange, era gigantesco. Tinha quase 1,80 m de altura. Pesava mais de 340 quilos e custava uma fortuna. Era usado principalmente em restaurantes e hospitais. Décadas depois, o aparelho ficou menor, mais barato e indispensável nos lares. A semente da revolução na cozinha estava plantada. Tudo graças a um engenheiro observador e uma barra de chocolate no lugar errado, na hora certa. Agora vamos voltar um pouco mais no tempo, para 1928, em um laboratório em Londres. O bacteriologista escocês Alexander Fleming era conhecido por ser um cientista brilhante, mas também por ser um tanto quanto bagunceiro. Antes de sair para umas merecidas férias de 2 semanas, ele deixou algumas placas de Petri empilhadas em uma bancada. Nessas placas, ele estava cultivando a bactéria Staphylococcus. Quando Fleming voltou de suas férias, ele se deparou com a sua bagunça habitual. Enquanto analisava as placas que deveriam ter sido descartadas, ele notou algo muito peculiar em uma delas. A placa havia sido contaminada por um mofo azul esverdeado. Em toda a área onde o mofo crescia, as colônias de Staphylococcus tinham sido completamente destruídas. Havia um círculo da morte ao redor do fungo. Um cientista menos curioso poderia ter simplesmente jogado a placa fora. Mas Fleming ficou fascinado. Ele isolou o mofo e descobriu que pertencia ao gênero Penicillium. A substância que ele produzia foi batizada de penicilina. Era o primeiro antibiótico do mundo. A descoberta de Fleming foi o ponto de partida.
mas levaria mais de uma década para que outros cientistas conseguissem purificar e produzir a penicilina em massa. Howard Florey, Ernst Chain. A substância se tornou uma arma milagrosa durante a Segunda Guerra Mundial, salvando incontáveis soldados de infecções. Depois da guerra, ela se popularizou e transformou a medicina para sempre. Doenças que antes eram sentenças de morte se tornaram tratáveis. E pensar que tudo isso começou com um cientista bagunceiro e uma placa de cultura esquecida durante as férias. Nem todas as invenções acidentais são sobre ciência de ponta. Algumas são sobre a pura e simples diversão. É o caso da Slink, aquela mola maluca que desce escada sozinha e fascina crianças e adultos há gerações. A história dela começa durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, em um estaleiro na Filadélfia. O engenheiro naval Richard T. James estava trabalhando em um projeto sério: desenvolver um sistema de molas que pudesse estabilizar equipamentos sensíveis em navios. Enquanto James estava mexendo com diferentes tipos de molas, ele acidentalmente derrubou uma delas da prateleira. Em vez de simplesmente cair no chão com um baque, a mola fez algo extraordinário. Ela andou. James ficou hipnotizado. Ele levou a ideia para casa e passou os 2 anos seguintes aperfeiçoando o projeto. Testou diferentes tipos de aço e calibres de fio até encontrar a combinação perfeita. Sua esposa, Betty, foi quem teve a ideia para o nome Slink, que em sueco significa sinuoso ou elegante. A grande estreia aconteceu em uma loja de departamentos em 1945. Em 90 minutos venderam todo o estoque de 400 unidades. Um brinquedo clássico havia nascido. Tudo por causa de uma mola que caiu da prateleira e da visão de um engenheiro que soube enxergar a magia no inesperado. Em um mundo de supercolas e adesivos ultra fortes, quem imaginaria que uma cola que não cola direito poderia se tornar um sucesso mundial? Essa é a história paradoxal por trás dos Post-its. Tudo começou em 1968, nos laboratórios da empresa 3M. O Dr. Spencer Silver estava tentando criar um adesivo super forte para a indústria aeroespacial, mas o resultado foi um fracasso total. O que ele conseguiu criar foi um adesivo extremamente fraco. Gruda, mas sai sem resíduo. Na época, ninguém na 3M sabia o que fazer com aquilo. A solução sem um problema ficou na prateleira por anos. A virada aconteceu a quilômetros de distância. Art Fry, um colega de trabalho, cantava no coral de sua igreja. Os marcadores de papel viviam caindo. Ele precisava de algo que grudasse sem estragar as páginas. Foi então que ele se lembrou da palestra de Spencer Silver sobre aquele adesivo estranho e pensou: e se... Fry aplicou a cola a pequenos pedaços de papel e começou a usá-los. Funcionou perfeitamente. Ele apresentou a ideia para a 3M, que inicialmente ficou cética, mas depois decidiu lançar o produto. Assim, a cola que foi um fracasso se uniu a um problema comum e deu origem a um dos produtos de escritório mais icônicos e úteis de todos os tempos. Os marcadores grudavam, não caíam, e podiam ser removidos e reposicionados sem estragar as páginas. Uma invenção que transformou a comunicação diária, nascida de uma cola que não cola. Você está comendo um saco de batatas chips, sentindo aquela crocância perfeita e provavelmente não imagina que esse salgadinho delicioso nasceu de um ato de vingança. A história começa em 1853, em Saratoga Springs. O chefe George Crumb atendia um cliente especialmente exigente, o magnata Cornelius Vanderbilt. O cliente reclamou que as batatas fritas estavam muito grossas e as mandou de volta. Crumb, irritado, foi além. Fatiou as batatas com a finura de uma folha de papel. Fritou até que ficassem duras e extremamente crocantes. Jogou muito sal por cima e mandou para o salão. O cliente adorou. Outros clientes viram e também quiseram experimentar. O que era uma vingança virou a especialidade da casa e depois um produto embalado. Logo começaram a produzir em massa. A fama se espalhou e as batatas chips
tornaram-se um lanche popular em todo o mundo. Da próxima vez que você abrir um pacote, lembre-se de George Crumb e de seu cliente exigente que, sem querer, deram origem a esse clássico. Você já usou um adoçante artificial para adoçar seu café ou chá? Se sim, saiba que essa invenção também tem uma origem bastante inusitada e, digamos, um pouco anti-higiênica. 1879. Laboratório na Johns Hopkins. Konstantin Fahlberg pesquisava derivados do alcatrão de hulha. Numa noite, depois de um longo dia, ele foi jantar e esqueceu de lavar as mãos antes de comer. Ao mordê-lo, sentiu um gosto estranhamente doce. Curioso, lambeu o polegar e percebeu que o gosto vinha da mão. Voltou correndo para o laboratório e começou a provar o conteúdo de todos os béqueres, até encontrar a fonte da doçura, um derivado do alcatrão de hulha, que chamou de sacarina. A substância, centenas de vezes mais doce que o açúcar e sem calorias, foi o primeiro adoçante artificial comercializado em massa. Mudou a indústria de alimentos e bebidas para sempre. E tudo isso porque um químico esqueceu de lavar as mãos antes do jantar. Acender o fogo nem sempre foi tão simples quanto riscar um palito. Por milênios, a humanidade dependia de métodos trabalhosos: fricção, pederneira e aço. Tudo mudou no século XIX, em 1826. O químico John Walker estava misturando vários produtos químicos, incluindo sulfeto de antimônio e clorato de potássio, num palito de madeira. Depois de terminar a mistura, uma gota seca havia se formado na ponta do palito. Tentando limpá-lo, ele raspou o palito no chão de pedra e, para sua imensa surpresa, o palito pegou fogo com uma pequena explosão. Walker havia inventado o primeiro fósforo de fricção. Ele os produziu e vendeu em sua farmácia, mas não patenteou. Outros copiaram e aprimoraram, e fósforos tornaram o ato de acender fogo acessível a todos. A faísca que ilumina nossas casas hoje teve sua faísca inicial numa gota de produto químico raspada acidentalmente no chão. Ao longo de todas essas histórias, vimos um padrão fascinante se repetir. Vimos cientistas, engenheiros e cozinheiros que não estavam procurando por aquilo que encontraram. Percy Spencer queria apenas fazer um lanche. Fleming queria estudar bactérias. Spencer Silver queria uma cola forte. E todos encontraram algo diferente. Em todos esses casos, o erro, o acidente ou o resultado inesperado não foi o fim da linha, mas sim o começo de uma jornada incrível. Muitas vezes, somos ensinados a temer o erro, mas esses episódios mostram que os maiores saltos podem vir dos nossos tropeços. O segredo não está em nunca errar, mas em como reagimos ao erro. Pare, olhe, analise, pergunte: por que isso aconteceu? O que posso aprender com isso? Brinque com ele. Tente variações. Há algo útil aqui? Talvez você não descubra a próxima penicilina, mas pode descobrir uma nova paixão ou uma solução criativa. Abrace a bagunça. Celebre o inesperado e nunca, jamais, perca a sua curiosidade. Afinal, como vimos hoje, às vezes os maiores acertos da história começaram com um simples e humano "ops".